Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, programa que leva para você que está em casa uma dose semanal de informações sobre serviço público, segurança, empreendedorismo e também responde às dúvidas sobre aposentadorias e as questões relacionadas ao INSS. Na edição de hoje, contamos com a presença do consultor previdenciário, o doutor Luiz Gustavo Ramos, em nome de CRJ Advogados. Representando os servidores públicos do Rio Grande do Sul, vamos conversar com o presidente da FESERG, Sérgio Arnaud, para tratar da situação financeira gaúcha. Em nome dos técnicos tributários, fala conosco o diretor da AFOCEF, Juliano Medeiros. E para tratar de empreendedorismo, conversamos neste domingo com o professor das faculdades Mário Quintana, a FAMAC, professor Alex Cael da Silva. Hora do enfoque jurídico. Antes da gente apresentar os nossos convidados, começar o papo com eles, hora do nosso enfoque jurídico. Assunto de hoje é a pensão para o menor incapaz. O menor incapaz tem direito a receber pensão desde a data da morte dos pais. O entendimento é do TRF2, que condenou o INSS a fixar a data da morte de uma mulher em 2001 como o início do pagamento do benefício ao seu filho, que só atingiu a capacidade civil em 2014. A pensão tinha sido concedida a partir da data de entrada do requerimento administrativo, em outubro de 2008. No caso em análise, o TRF2 considerou que tanto no momento do falecimento de sua mãe, 2001, quanto por ocasião do requerimento administrativo, 2008, o menor era incapaz e, assim, temos exceção à regra de pagamento do benefício a partir do requerimento no INSS, quando não ultrapassados os 30 dias do óbito. Decisão justa e adequada. Realmente, o menor incapaz deve ser tratado com maior cautela e, ainda, conforme o disposto na lei. Portanto, assim que deve ser. Dito isso, que tal começarmos a responder as dúvidas de você, nosso telespectador? Está em casa aí, tomando seu mate, tomando seu café da manhã? Mande para a gente aí a sua mensagem de texto pelo nosso celular, que é o 51 9959 2042. Pode nos acessar também pelo nosso e-mail, navegue lá pelo nosso site. Estamos com um novo portal na internet, programa bocanotrombone.com.br. Hoje, na consultoria jurídica sobre previdência, estamos com o doutor Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados. Vamos lá, doutor Luiz, para a gente responder as questões. O João Fritz, lá de Gravataí. Uma empresa colocou fora minha carteira de trabalho. Na justiça, alegou que nem me conhecia e não me pagou. O que vai acontecer com esse tempo de serviço? Está preocupado o nosso telespectador aqui, doutor Luiz? Obrigado pela presença, um bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas aqui, bom dia aos nossos telespectadores. Bem, a situação exposta, ela deve causar preocupação sim ao nosso telespectador, porque se esse vínculo não está registrado na carteira, seja porque não foi anotado, seja porque a carteira não existe mais, e ele também não está lá anotado no Cadastro Nacional de Informações Sociais no INSS, o nosso telespectador não conseguirá que o tempo seja computado na sua aposentadoria. Se a demanda trabalhista, que é o que aparentemente já foi ajuizada, ela foi inexitosa, infelizmente o nosso telespectador não conseguirá que esse tempo seja computado na sua aposentadoria. A não ser, é claro, que esse vínculo esteja anotado lá no Cadastro Nacional do INSS. Então eu sugiro que o nosso telespectador vá a qualquer agência do INSS e solicite lá o seu CNIS, onde constam todos os vínculos de emprego. Se estiver lá anotado, doutor Solano, não haverá problema. Do contrário, o nosso telespectador não conseguirá incluir esse tempo na sua aposentadoria. Vamos ficar na torcida aí lá para o João Fritz, na sua ida ao INSS. Doutor Luiz, o Pedro lá de Portão, tenho 33 anos de contribuição e 63 de idade. Posso me aposentar? É a pergunta do Pedro. Infelizmente ainda não, seu Pedro. É importante a gente referir que não basta o somatório do tempo de contribuição e da idade perfazer 95 pontos no caso do homem. É necessário que o contribuinte homem implemente no mínimo 35 anos de contribuição.
Pelos dados que o senhor nos forneceu na sua pergunta, o senhor estará atingindo ao mesmo tempo 65 anos de idade e 35 de contribuição. Aí sim o senhor terá direito tanto à aposentadoria por idade, por atingir os 65 anos, como também à aposentadoria por tempo de contribuição, por ter atingido 35 anos de atividade. Aí o que é necessário fazer é simular um cálculo e verificar qual é a aposentadoria mais vantajosa ao senhor. Mas ainda falta um pouquinho então. Quase lá, né? Doutor Luiz segue com a gente na consultoria jurídica sobre Previdência. Mande o nome e a cidade onde você está falando para a gente poder dar o crédito aqui durante o programa. Olha, começamos aí já o mês de maio, né? E infelizmente, o mês que acabou, o mês de abril, tivemos um novo parcelamento. O governo do estado, né, pela sexta vez, acaba pagando os servidores públicos de forma pingada, né? Como é o orçamento de algumas redes aí do comércio, né? A miúde. Presidente Sérgio Arnaud, até quando a situação como essa vai continuar se repetindo no governo Sartori? E a gente tem um antagonismo, né? Porque o Poder Executivo, os servidores do Poder Executivo são tratados dessa forma, né? E os servidores lá do Poder Judiciário, né? O que estão recebendo? Recebendo atrasados, gente. Mais de 40 milhões de reais estão sendo pagos, sem nem precisar entrar na fila dos precatoristas, de valores atrasados. E aí, Arnaud, o que a gente pode dizer para o telespectador da Bandeirantes, telespectador do Boca no Trombone, sobre essa situação e principalmente ao servidor público, aquele que você representa? Obrigado por estar conosco, bom dia. Bom dia, Paulo André, bom dia aos companheiros aqui da bancada. Realmente é uma situação terrível. Nós lamentamos profundamente e tomamos todas as iniciativas, seja no plano jurídico, seja no plano político, manifestações, enfim, realizamos tudo aquilo que podíamos realizar para obstaculizar essa questão. Veja que a diferença de tratamento é muito grande. Na realidade, os servidores do Poder Executivo vêm sendo penalizados e o governo, esse mesmo governo que alega falta de recursos, ele contrata auditorias em várias áreas, em várias secretarias, ele contrata locações de veículos de uma forma generalizada, e lá na Secretaria da Fazenda, em especial, nós temos centenas de veículos locados, centenas de imóveis locados pelo Estado, quando o Estado possui imóveis que não utiliza. Sim. E, além de tudo isso, o Estado ainda consegue conceder mais benefícios fiscais, mais isenções fiscais. Vejam que, recentemente, a empresa Azul recebeu benefícios em nível nacional, mas também aqui no Estado, vários empresários de grande porte, inclusive um dos maiores empresários na área agrícola do país, e que, inclusive, adquiriu uma rede de televisão e de jornal no estado vizinho de Santa Catarina, também recebeu benefícios aqui. Então, enquanto o governo, de um lado, ele diz que não tem dinheiro para os servidores do Poder Executivo, de outro lado, ele parece que abre a mão e beneficia vários segmentos da sociedade. Então, isso é paradoxal e isso causa uma inconformidade muito grande por parte do funcionalismo. E, por outro lado, nós temos ainda, recorremos ao próprio Ministério Público aqui no estado do Rio Grande do Sul, sim, reclamando exatamente uma ação do Ministério Público. Fomos ao Procurador-Geral de Justiça, o doutor Marcelo, porque o estado do Rio Grande do Sul descumpre decisões judiciais que proíbem o parcelamento de salário, enfim, e faz a interpretação da justiça à sua maneira. Então, estamos aguardando para que o próprio Ministério Público enquadre o governador no crime de responsabilidade, que é o crime previsto para esse tipo de conduta, né? Então, por outro lado, agora estamos convivendo em nível nacional com uma proposta no Congresso Nacional, que, aliás, já teve sinal verde na Câmara e no Senado, né, de aprovação de mais reajustes para alguns setores, como a Justiça, de forma escalonada até 2019. Engraçado, está trocando o governo agora, nos próximos dias, justamente, mas os próprios deputados que estão criticando a conduta da presidente Dilma estão aprovando um projeto que vai
comprometer o futuro governo até 2019. Totalmente contraditório, né? E que vai produzir um efeito em cascata em todo o país, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Nos 3 níveis. Mais presidente Sérgio Arnaud, no próximo bloco, falando sobre questões aqui do estado dos servidores públicos. Bom, a gente está falando da crise, né? E um dos nossos parceiros, do Boca no Trombone, o AFOSEF Sindicato, diz com todas as letras, a crise é de receita. E com base nisso, eles ainda no último mês, na última semana de abril, colocaram aqui num ponto de uma visibilidade muito interessante na capital gaúcha, né? Juliano Medeiros, que representa a AFOSEF Sindicato no programa de hoje, um painel, né, que retrata ali a quantidade de reais perdidos ao longo desse ano, 2016, com a sonegação do ICMS. Mais uma medida, mais uma tarefa que o AFOSEF Sindicato se incumbiu de fazer e está fazendo com excelência, mostrando para a sociedade que isso realmente é um tema preocupante, a sonegação aqui no estado. Obrigado por estar conosco. Bom dia, Juliano. Bom dia, Solano. Bom dia, colegas de bancada. Bom dia a todos. O AFOSEF Sindicato, aliado ao Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, o Simprofaz, criou o sonegômetro do ICMS-RS, que dá a estimativa em tempo real de quanto se perde de recursos que não chegam aos cofres públicos, que poderiam ser investidos em educação, em segurança, em saúde ou até na folha de pagamento para que ela seja paga dignamente aos seus servidores. E nós temos trabalhado amplamente nessa divulgação, apresentamos números que são uma estimativa, mas ela está dentro de uma metodologia e de um estudo que mostra fundamento nesses números. Sim. Eles são questionados, sim, mas não são apresentadas outras metodologias que possam mostrar um valor discrepante do que é apresentado por nós. Infelizmente, nós vemos, e esses números demonstram, que o Estado não tem feito a sua parte, que é fiscalizar, é estar presente, é fazer a fiscalização pedagógica, que não é uma caça às bruxas, mas e sim estar na rua mostrando, olha, nós estamos aqui observando, é melhor você se registrar, é melhor você regularizar. É importante, nós apresentamos esse trabalho na FEComércio e nós apresentamos sobre o viés da concorrência leal no mercado. Sim. Então, nós queremos que o Estado não puna aquele empresário que paga seus impostos em dia com a concorrência desleal porque ele não verifica o comerciante do lado ou o industrial do lado. E sim a presença do Estado para mostrar para a população, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, o AFOSEF Sindicato, através dos técnicos tributários, vem propondo mais trabalho nessa área, mais dedicação. E o que nós vemos é que continua nessa, vamos dizer, inércia, que é preocupante para o Estado. Verdade. O AFOSEF Sindicato sempre muito preocupado com essa questão, como o Juliano falou, do pouco material de recursos humanos que nós temos. Porque quanto mais técnicos tributários lá na ponta, né, por exemplo, nas nossas fronteiras, mais se consegue arrecadar, mais se consegue inibir aqueles sonegadores. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, mais informações aí sobre a questão tributária aqui no estado do Rio Grande do Sul. Doutor Luiz Gustavo Ramos, questões que estão chegando aqui. Uma que é bem comum, tanto aqui, o senhor responde também lá na Rádio Bandeirantes, do Paulo lá de Araricá. Como está a questão da desaposentação? Bem, Paulo, as últimas notícias são no sentido de que a desaposentação será em breve votada, o julgamento será concluído no STF. Um dado importante, doutor Solano, é que o INSS encaminhou uma petição nos autos dessa demanda lá no STF, postulando a suspensão de todos os processos de desaposentação no país inteiro. E nesse momento, ao responder a essa indagação, a esse pedido, a esse pleito do INSS, o ministro relator informou que pretende que a desaposentação seja colocada em pauta e tenha, então, o seu julgamento concluído agora, nos próximos meses. Então, ao que tudo indica, agora, no mês de maio ou no mês de junho, nós teremos uma decisão.
No meu ponto de vista, Solano, não seria o melhor momento para nós termos a decisão a respeito deste importante tema. Sim. Porque o país vive um problema de crise, o país vive um momento em que só se fala em reforma da Previdência, em que a Previdência foi escolhida como a vilã de todos os problemas do nosso país, então eu acredito que não seria o momento ideal para se decidir acerca da desaposentação. Mas, infelizmente, ao que tudo indica, ela será julgada nos próximos meses. Vamos ver como é que vai ser o notável saber jurídico aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com mais perguntas, o papo aqui com a FESERGS, com a FOCEF Sindicato, e está chegando aqui o professor Alex Caiel da Silva para falar sobre empreendedorismo e o cronograma de atividades lá das faculdades Mário Quintana, a FAMAC, aqui no Boca, ano 27, muito mais interatividade para você. 25 anos, a luta continua. A Funerária São Judas Tadeu dispõe de um atendimento personalizado a você e sua família. Conta com planos de sepultamento e cremação, com reserva de capelas, traslados para todo o país e exterior, frota preparada para qualquer atendimento, incluindo acessibilidade, encaminhamento de documentação junto aos órgãos legais, convênio com entidades de classe, uma equipe especializada que inclui apoio psicológico e jurídico. Funerária São Judas Tadeu, carinho, respeito e dedicação à sua disposição.